E você, Brasil, aguarde a demonstração do meu poder. O dia da ira do Senhor chegou sobre vocês. Apertem os cintos. O que foi decretado, decretado está. Só pararei quando tudo estiver limpo e purificado. Até lá será abalo atrás de abalo, golpe atrás de golpe. Rio de Janeiro. A faxina começou. Aguentem firmes até que tudo se conclua. Não é tempo de esmorecer, mas de persistir e permanecer em oração. Orem dia e noite. A morte foi convocada sobre o Rio de Janeiro no carnaval. Então é isso que vocês terão. Acharam que seria mais um ano passado impune? Não mais. Vocês colherão o que plantaram. Nadarão no mar de sangue que vocês mesmos derramaram ao longo dos anos. Como em Sodoma e Gomorra, a maldade do povo tinha chegado até o céu, assim é com vocês. Lidem com o que plantaram. Colham de seus próprios frutos podres. Venho mais uma vez trazer uma carta do Abba para vocês. Nessa carta, ele escreveu a respeito do Brasil, da China, escreveu sobre o Japão, também o Rio de Janeiro. Eu peço que os irmãos estejam ouvindo de forma atenta a essas palavras. Essa carta ele escreveu no dia 3 de novembro de 2025, às 3 horas da manhã. Hoje já é dia 12 de novembro de 2025, eu demorei um pouco a vir aqui postar no YouTube. Normalmente, full time, eu acabo postando no Instagram, a pedido de Deus, por ser a minha principal rede social, e acaba que sempre aqui no YouTube eu acabo trazendo depois, ou então seguindo direções, às vezes nem trago, mas essa o Senhor pediu para eu compartilhar aqui com vocês. Então eu vou ler para vocês, para que vocês estejam atentos a tudo que Ele está falando para nós nesse tempo e que vai acontecer não só no Brasil, mas como no mundo. Então vamos lá. Não estou alheio ao que está acontecendo na China. Eu vejo tudo, eu sinto tudo. Isso que está acontecendo só está chegando até vocês agora. Mas a verdade é que sempre aconteceu. Sempre viraram as costas para os meus servos de lá. Mas agora é diferente, porque eu estou expondo as atrocidades que acontecem com o meu povo dentro da China. Mas isso não passará. Nada ficará impune. Quando eu exponho, estou trazendo duas coisas: chance de arrependimento e juízo. O dragão vermelho não prevalecerá mais sobre o meu povo chinês. Preciso de uma igreja ocidental, orando e intercedendo para que a minha palavra alcance os perdidos e os poderes espirituais que cauterizam a mente do povo se enfraqueçam. Mas como operarei se não há quem ore por esta causa? Como vocês serão a nação do avivamento entrando nas nações se antes seus joelhos não se dobrarem em clamor por elas? Não há avivamento sem oração. Vocês ainda não aprenderam que sem dobrar os joelhos, quebrantar o coração e clamar a mim nada acontece? Tudo se enfraquece. Prantem pelas nações, clamem pelas nações, orem pelas nações. Lembrem-se que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Há um povo lá fora padecendo, morrendo sem ouvir falar do meu filho. Cadê a igreja que ora? A China passará por um grande abalo. Não há poder que prevaleça quando eu intervenho. Chega! Eu estou farto de tanta idolatria, de tanto egoísmo, de tanto orgulho e altivez presentes nesta nação. Todas as nações sofrerão abalos grandiosos por causa de suas más condutas e práticas detestáveis. Mas o que acontecerá sobre a China ecoará nos 4 cantos da terra, pois saberão que foi o grande Eu Sou que fez tais coisas. Temerão e tremerão diante da grandeza do meu poder e do que estou prestes a fazer. Acharam que são deuses? Que podem fazer o que bem entendem? Chegou a hora de colherem aquilo que cultivaram durante milênios. Da Ásia, a China servirá de exemplo às demais, mas guardarei o Japão de todo o horror. O Japão é obstinado de mente e coração, mas aos poucos tem se aberto ao meu filho e à minha palavra. Deles terei compaixão, pois tenho planos e promessas sobre esta nação. E você, Brasil, aguarde a demonstração do meu poder. O dia da ira do Senhor chegou sobre vocês. Apertem os cintos. O que foi decretado, decretado está. Só pararei quando tudo estiver limpo e purificado. Até lá será abalo atrás de abalo, golpe atrás de golpe. Rio de Janeiro. A faxina começou. Aguentem firmes até que tudo se conclua. Não é tempo de esmorecer, mas de persistir e permanecer em oração. Orem dia e noite. A morte foi convocada sobre o Rio de Janeiro no carnaval. Então é isso que vocês terão. Acharam que seria mais um ano passado impune? Não mais. Vocês colherão o que plantaram. Nadarão no mar de sangue que vocês mesmos derramaram ao longo dos anos. Como em Sodoma e Gomorra, a maldade do povo tinha chegado até o céu, assim é com vocês. Lidem com o que plantaram. Colham de seus próprios frutos podres. Meu remanescente, não tenha medo diante de tudo isso. Se posicionem como minhas colunas, minhas sentinelas e muralhas, impedindo o avanço das trevas, zelando e guardando sobre as minhas promessas, orando sobre as minhas causas. Com vocês nada acontecerá.
pois sou a fortaleza de vocês. Eu os guardo e protejo de vocês, cuido pessoalmente. A terra está prestes a viver um tempo jamais vivido, mas com vocês, meu remanescente, nada acontecerá. Vocês estão selados, separados, escondidos e guardados dentro da minha arca espiritual. Vocês estão em Sião. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Madrugada de 3/11, entre 2 e 3 da manhã. Essa carta, o Senhor, ele me escreveu durante o dia, no dia 2, o Senhor me lembrou de um sonho que eu tive a respeito da China, onde também vou deixar aqui registrado para vocês, meus irmãos. Sabendo os planos de Deus, a gente consegue se posicionar em oração de forma muito mais clara. Eu registrei ele aqui no meu celular, eu tenho apenas uma foto dele. 7 de dezembro de 2022. E basicamente foi assim. Sonhei que estava na China. O Senhor me colocou no meio de uma guerra civil. A população estava sendo fortemente controlada pelo governo. O governo tinha armas supermodernas e matavam todos que fossem contra suas regras. Então o furor da população aumentou contra o governo, e ela começou a criar estratégias para bater de frente no mesmo nível que eles. Eis que o Senhor me coloca de frente para uma muralha de ferro enorme. De um lado as pessoas do governo, do outro a população enfurecida. A muralha separava essas duas esferas. A população era tão forte que começaram a esmurrar a muralha de ferro. Eles gritavam de tanta raiva e ódio. A muralha deveria ter uns 40 metros de altura. Era de ferro grosso e maciço. Ela cortava o país de cima a baixo, dividia cidades e bairros. Eu estava do lado da muralha onde se concentravam as polícias. Eles achavam que estavam protegidos pela muralha e subestimavam o povo. De repente, a muralha de ferro começa a rachar. A força da população é tanta, mais tanta, que a muralha racha ao meio como se fosse feita de barro. Então a população enfurecida começa a contra-atacar os policiais, no caso o governo. Abre-se um rombo gigantesco no meio da muralha e o povo começa a entrar por esse rombo. A guerra civil então começa a ficar equilibrada. O que antes o povo tinha medo de bater de frente, agora já não tinham mais. Então acordei. Orei ao Senhor e, muralha de ferro é igual ao comunismo? O Senhor permitirá que tudo isso aconteça. Devemos interceder fortemente pelos nossos irmãos em Cristo que estão em trabalho missionário na China. Devemos revesti-los em oração para o Senhor avançar com o Evangelho. O comunismo na China será abalado, pois nenhuma muralha de ferro prevalece quando o Senhor quer fazer algo. Oremos e intercedamos para prepararmos o caminho do Senhor nesse país. Olha, eu tinha escrito isso aqui em 7 de dezembro de 2022. Meu Deus, que forte. Esse foi o sonho e essa foi a percepção que eu tive naquela época. Então, nesse dia, né, no dia 2, durante o dia 2, o Senhor me lembrou desse sonho. E eu comecei a perguntar, né, pro pai. Falei, pai, o que o Senhor quer falar? Por que esse sonho tá voltando à mente? Fui meditando no Senhor durante o dia a respeito desse sonho. Então, eu fui tomada durante a madrugada. Eu queria tanto dormir naquele dia, porque eu tava tão cansada, tão cansada. E aí, dava meia-noite nada, 1h da manhã nada. Quando foi 2 horas, o Espírito Santo falou, levanta que o Senhor quer falar com você. Normalmente, a madrugada não é um horário que eu ore, porque normalmente é nesse momento que eu tô dormindo, então eu tô sonhando, o Senhor tá falando comigo em sonho, que é a forma principal como ele acaba falando comigo, né, através de sonhos e visões noturnas. Então, normalmente, a madrugada não é um horário, não é algo comum pra mim, pra minha rotina com Deus, mas nesse dia não tinha como. Tentei dormir de todas as formas, ficava revirando na cama e não conseguia, o sono não vinha, apesar de muito cansada, e aí, de repente, o Espírito Santo falou, levanta que o Senhor quer falar com você, e aí eu fui pro meu lugar de costume, onde eu tenho os meus momentos com o Senhor, e aí o Abba falou, pega o teu caderno e anote. E aí foi o que ele falou nessa carta que eu escrevi para vocês em relação à China. Ele estava muito indignado com o que estava acontecendo com pastores, evangelistas, missionários dentro da China. Eu não sei se algum de vocês viram vídeos onde pastores da Zion Global, né, Church, fizeram uma denúncia para a igreja ocidental, falando de tudo que estava acontecendo lá dentro da China, a perseguição com os pastores estavam sendo levados presos e tudo mais. E aí o Senhor naquela madrugada estava com uma indignação, falando, chega, já basta. Estejam orando pela China, estejam orando pelo Japão, estejam orando pelo Brasil, estejam orando pelo Rio de Janeiro, principalmente pelo Rio de Janeiro, porque a sentença para o Rio não é nada fácil. A primeira vez que Deus falou para mim que o Rio de Janeiro seria o celeiro do avivamento, eu cheguei para Deus e falei assim, a conta não fecha, pai, como assim? Aí eu me perguntava, acaso pode vir coisa boa do Rio de Janeiro? E aí o Senhor falava,
Eu vou fazer a limpa e tudo será novo, e aí vai ser o celeiro do avivamento. Para que a gente chegue nesse lugar de celeiro do avivamento, papai vai ter que abalar muitas coisas. Como ele falou, a faxina começou, ele vai ter que fazer uma faxina de canto a canto. Não é só contra o tráfico, mas na política, enfim, na saúde, em tantas coisas, né? E deixa o papai trabalhar. A única coisa assim, vai doer muito, porque quando o Senhor levanta para trabalhar, sai de baixo. Mas o nosso papel quanto intercessores proféticos, o nosso papel quanto filhos, como ele falou, colunas, muralhas, o nosso papel é ser luz nesses lugares. O nosso papel é orar, e é orar intencional. Eu não sei se você já ouviu falar sobre a intercessão profética, quem sabe a gente conversa de forma mais ampla em um outro vídeo aqui, mas eu sinto que o Abba tá trazendo esse assunto pra gente nesses dias, porque não mais intercessores, né? Senhor, meu Deus, abençoa, em nome de Jesus, amém. Não, gente, a intercessão profética é você entender quais são as causas de Deus e você orar de forma intencional, você saber que Deus quer trabalhar na China e aí você se posiciona como intercessor profético de forma estratégica, abrindo caminho, oração. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, entra na China, Pai, derruba a muralha de ferro, Senhor. E aí é um outro tipo de oração, outro tipo de intercessão, outro tipo de posicionamento. O intercessor profético, ele é um intercessor estratégico, onde Deus ele revela aonde ele quer trabalhar, onde ele quer agir, quais são as causas daquele momento que é mais urgente para ele. E aí a gente fala, eis-me aqui, Senhor, a oração profética é uma oração estratégica. E o que mais nós precisamos nesses tempos que nós estamos vivendo de muitos excessos é ser estratégicos. Mas outra coisa também que eu quero falar para vocês, meus irmãos em Cristo Jesus que me acompanham aqui nesse canal, o Senhor ele tem colocado no meu coração fome e sede para passar esses conhecimentos para vocês, não só de intercessão profética, mas também abrir um pouco do meu acervo, daquilo que eu estudei ao longo de vários anos com ele no particular, mantos proféticos. Então era só chegar, colocar a câmera ou celular e falar das cartas dele, que para mim é um prazer ser esse canal, ser esse instrumento, mas o Abba tá me levando para esse outro caminho, tá me preparando para esse outro lugar. O que isso significa? Significa que esse canal aqui, ele vai ficar sempre para as cartas do Senhor. Então aqui eu vou falar o que o Pai me pediu para falar em nome dele, né? Assim diz o Senhor, ou compartilhar sonhos proféticos, ou compartilhar impressões proféticas com vocês, compartilhar as cartas do Abba. Aquilo que ele pediu para eu compartilhar no nome dele, que leva a assinatura do Senhor, vai ficar nesse canal. Mas essas outras coisas que a gente precisa construir junto em termos de Bíblia, conhecimento bíblico, bate-papo, a vida acontecendo, né? Conhecimento, a gente vai ter um outro canal pra gente poder falar disso. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever. Eu não quero misturar as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem a Mari que chega aqui, fala essas coisas com você, fala as palavras do Senhor para você e para os irmãos aqui no YouTube, mas também tem a Mari que é filha de Deus, amada, tem a Mari também que é uma pessoa que ama viver, que vê a vida como um presente de Deus, tem a Mari que é mãe, tem a Mari que é esposa, tem a Mari que é apaixonada pela Bíblia, tem hiperfoco na Bíblia, apaixonada pelo Espírito Santo, e que de certa forma tem um testemunho a compartilhar, tem uma voz para falar. Né? Então, essas coisas a gente vai ter lá no outro canal. Então, eu peço que se você quer aprender um pouco mais sobre o profético, se você quer aprender um pouco mais da Bíblia, se você quer ouvir o que eu tenho para compartilhar, se você de fato vê o Espírito Santo em mim, vê que eu sou um canal aí que, não, a Mari tem algo para compartilhar que eu posso ser edificado, então vai para outro canal para a gente não misturar as coisas, pode ser? Aí a gente deixa aqui para as coisas do Abba e a gente vai lá para outro lugar, também nas coisas do Abba, mas com uma narrativa mais leve, né? Uma narrativa mais fluida, mais natural, mais espontânea, com leveza, com bom humor, porque é assim que eu vejo, assim que eu vivo o profético, com bom humor, com leveza. Porque se não for assim, gente, a gente enlouquece, cai entre nós aqui, né? Então, lá a gente vai ter esse tipo de vivência. Lá a gente vai ter esse tipo de assunto com mais leveza. Combinado assim? Então, muito obrigado por você que ficou até aqui no final. Você não é inscrito nesse canal. Eu sei que muitas pessoas me veem na televisão, então acaba que não dá pra se inscrever ali direito pela televisão. Mas abre o computador, se inscreve aqui e vai pro outro canal também,
pra gente criar lá um momento assim saudável para poder falar de coisas novas, trazer frescor do céu, não é mesmo? Tá bom? Então que Jesus te abençoe e se posicione nas orações estratégicas. Ore as causas do Abba, tá bom? Ele precisa de a gente de forma estratégica posicionado não só na terra, mas como no céu. Amém? Shalom?